Como saber se seus Vans são falsos? Verificando a embalagem. Passe o código de barras no leitor. A caixa precisa trazer um adesivo ou uma impressão contendo o tamanho do calçado, o país de fabricação e um código de barras. Use seu celular para ler esse código, que precisa corresponder exatamente ao produto dentro da caixa. Para escanear o código de barras, acesse a App Store do seu celular e faça uma busca por aplicativos de leitura desses códigos. QR Reader e Crafter são alguns dos aplicativos que você pode baixar no seu aparelho. Uma vez instalado, abra o aplicativo e use a câmera para ler o código. Se a caixa não trouxer um código de barras, os Vans são falsos. Observe o preço. O valor de um par de Vans tradicional gira em torno de R$200. Se você encontrar alguém vendendo por um preço muito inferior a esse, provavelmente não são produtos autênticos. Analise a embalagem interna. Os Vans costumam vir embalados em um papel que serve como proteção. Se eles não estiverem embalados nesse papel, é bem provável que não sejam originais. Veja se a caixa fecha corretamente. Até as caixas dos Vans são bem feitas, produzidas de tal forma que a aba de cima se encaixa perfeitamente à outra parte. Imitações baratas não trazem esse encaixe certinho. A parte de cima e a de baixo simplesmente se juntam, sem necessariamente encaixar uma na outra. Compare as etiquetas. Cada par de Vans deve vir com uma etiqueta com a marca impressa. Se você tiver um par original para comparar, veja se elas são iguais. Os Vans falsos geralmente trazem uma etiqueta maior. Analise as avaliações. Faça uma busca pelas avaliações feitas online para a loja ou vendedor e observe se os comentários são positivos. O site deve conter todas as informações de contato do estabelecimento. Se não tiver, é possível que venda produtos falsos. Checando a marca registrada. Observe a marca registrada. A lateral do tênis deve conter uma etiqueta de papel ou tecido, bem como uma de plástico na parte de trás e outra na palmilha. Verifique possíveis erros. A marca deve estar escrita corretamente e com a fonte tradicional. Se você tiver um par de Vans verdadeiro, analise esses detalhes comparando um com o outro. A cor pode até variar, mas a tipografia deve ser igual. O V tem uma linha mais longa que cobre a palavra inteira. O logotipo na palmilha deve ser bem feito. Nos tênis falsos, o nome da marca tem uma cor desbotada, ao passo que os originais trazem uma impressão vivida e legível. Analisando a qualidade, veja o formato da sola. Os Vans verdadeiros têm solados com formatos diferentes, losangos e uma forma sextavada. Em um dos losangos deve haver 3 letras indicando o país onde as peças foram produzidas. As 3 letras indicando o país de origem devem ser as mesmas do código na caixa. Examine a costura. Os Vans verdadeiros têm uma costura bem feita e uniforme. Se você encontrar costura dupla, seus tênis provavelmente são falsos. Seguindo a mesma ideia, pontos muito espaçados também indicam falsificação. Sinta a firmeza dos cadarços. Os cadarços devem ser bem firmes. Os dos tênis falsificados são mais maleáveis. Observe se há uma camada emborrachada na altura dos dedos. Alguns modelos de Vans possuem uma camada fina emborrachada na parte de cima.
na altura dos dedos, que evitam o desgaste. Essa borracha é mais rígida, ao passo que em outras partes ela é mais maleável. Entre a camada emborrachada e a lona do tênis deve haver um pequeno friso de plástico, como o que tem ao redor do tênis. Na maioria dos Vans falsificados, a camada emborrachada é colada ao tecido, sem o friso separando. Compare o emborrachado do tênis com outro par que seja autêntico para ver se a textura é semelhante. Veja se há um pedaço de tecido na parte de dentro, junto à costura que fica na altura do calcanhar. Os Vans trazem um pedaço de tecido vermelho, como uma pequena etiqueta. Verifique o ângulo da parte da frente. O ângulo na parte da frente dos Vans é levemente inclinado. Se a sola for totalmente plana, os Vans são falsos. Observe a maleabilidade. Na altura dos dedos, os Vans devem ser flexíveis a ponto de dobrar. Se eles forem muito rígidos, as chances de serem verdadeiros são quase nulas.